Boa tarde, meu nome é Vinícius Schurgelis, diretor do Instituto do Legislativo Paulista, e gostaria de dar boas-vindas a mais um seminário do ciclo ILP-FAPESP de Ciência e Inovação, hoje com o tema Depressão, Saúde Mental e Pandemia. O ILP é o Instituto de Políticas Públicas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e tem como missão institucional produzir, agregar e disseminar conhecimento, contribuindo para o aperfeiçoamento tanto do poder legislativo como da democracia no Estado de São Paulo. Esse ciclo é uma parceria entre a FAPESP e o ILP para a realização de eventos de divulgação científica dirigidos à sociedade, aos legisladores, gestores públicos e outros interessados, reforçando a importância da pesquisa como elemento central na produção de políticas públicas, bem como de legislação. Vale lembrar que durante a pandemia da Covid-19 e com a restrição momentânea das atividades com o público externo na Assembleia Legislativa, bem como em atendimento à legislação e aos protocolos de saúde, optou-se pela continuidade do ciclo em formato virtual. Essa iniciativa completa 3 anos nesse semestre. Por isso, gostaria de aproveitar para externar os meus agradecimentos à FAPESP, da pessoa do professor Pacheco, aproveitando também para agradecer às equipes da Rede Alesp, responsável pela transmissão, do ILP, pelo suporte e realização do evento, bem como aos nossos palestrantes e às suas respectivas instituições. Meus cumprimentos e agradecimentos à professora doutora Laura Helena Guerra de Andrade, da Faculdade de Medicina da USP, professora doutora Marilisa Barros, da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, professor doutor Guilherme Polanzik, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Saiba que é um prazer para a Assembleia Legislativa recebê-los e também receber as instituições que vocês representam. É o nosso desejo de que todos aqueles que nos acompanham tenham um excelente seminário a partir de agora. Passo a palavra, então, para o professor Pacheco. Obrigado, Vinícius. É uma satisfação muito grande dar sequência a mais um evento do ciclo do ILP-FAPESP. Vinícius apresentou muito bem a ideia do que é esse ciclo. Faz 3 anos que nós temos feito uma vez por mês, durante o período em que a Assembleia está funcionando, debates sobre temas variados da área de pesquisa, de ciência, tecnologia e inovação no Estado de São Paulo. É uma oportunidade da FAPESP também prestar conta para o Legislativo Paulista e para a sociedade como um todo, das iniciativas que tem feito. Como ele mesmo disse, nós temos 3 excelentes pesquisadores hoje tratando desse tema que é tão relevante, que é depressão e saúde mental. Eu vou ter a oportunidade de apresentar cada um desses palestrantes, mas antes disso a gente gostaria de transmitir um vídeo institucional da FAPESP que explica o que a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo faz no seu dia a dia. Em atuação desde 1962, a FAPESP é uma das principais agências públicas de fomento à pesquisa científica do país. É fruto do diálogo entre pesquisadores e deputados estaduais paulistas que a criaram na Constituinte Estadual de 1947. E sua missão é financiar com recursos públicos a pesquisa científica e tecnológica em todas as áreas do conhecimento. A FAPESP apoia, em média, 20 mil projetos de pesquisa por ano e mantém acordos de cooperação com centenas de organizações em países de todos os continentes. As pesquisas têm contribuído para melhorar a qualidade de vida dos paulistas e para estimular o desenvolvimento do Estado de São Paulo. 2 dias depois de confirmado o primeiro caso de Covid no país, pesquisadores da USP e da Universidade de Oxford concluíram o sequenciamento do genoma do SARS-CoV-2. Foi o primeiro passo para que São Paulo assumisse a liderança das pesquisas sobre a pandemia no Brasil.
Hoje, quase a metade das pesquisas sobre a doença são desenvolvidas no estado por pesquisadores paulistas apoiados pela FAPESP. A fundação financia mais de uma centena de projetos relacionados ao novo coronavírus, que envolvem desde testes rápidos para a detecção da doença até ventiladores pulmonares de baixo custo desenvolvidos na USP, além de apoiar a fase 3 dos testes clínicos da vacina chinesa Coronavac, que está sendo testada pelo Instituto Butantan. Recrutados pelo Hospital das Clínicas, mais de 17 mil voluntários participam da última etapa de testes da vacina contra a dengue, desenvolvida também pelo Instituto Butantan. Os pesquisadores da Unicamp descobriram que bactérias presentes na flora intestinal provocam resposta inflamatória em uma região do cérebro e estudam uma maneira de estimular o surgimento de novos neurônios que controlam o apetite. Um estudo apoiado pela FAPESP estima que cada R$1 de recursos públicos investido em pesquisa na agricultura gera um retorno de R$10 a R$12 para a economia do estado de São Paulo. Os esforços de pesquisa realizados nos últimos 20 anos em São Paulo no combate ao amarelinho resultaram em uma redução de 43% em 2008 para 3% em 2017 do número de plantas contaminadas. Investimentos nas últimas 4 décadas em pesquisas, com importante participação do programa FAPESP de bioenergia, o Bioen, fizeram do Brasil o maior produtor mundial de etanol, biocombustível produzido a partir da cana-de-açúcar. 98% dos idosos não conseguem atravessar a rua no tempo dos semáforos. A constatação foi feita por um estudo da Faculdade de Saúde Pública da USP e levou a Companhia de Engenharia de Tráfego a aumentar em 20% o tempo de travessia. Com mais de 20 anos, o programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas dá suporte a empreendedores que querem transformar conhecimento em novos produtos ou serviços. Cadeirantes com grandes restrições de locomoção já podem controlar suas cadeiras de rodas motorizadas com movimentos da cabeça, da face ou até mesmo da íris. Um pequeno sensor está revolucionando o atendimento a pacientes neurocríticos e que precisam medir a pressão intracraniana sem a necessidade de procedimentos invasivos no interior do cérebro. Ao utilizar tecnologia de realidade virtual, uma empresa recriou os dinossauros que habitaram o Brasil há milhões de anos e que hoje podem ser vistos na exposição Dinos do Brasil. Estes são apenas alguns exemplos da ciência e da tecnologia produzidas no estado de São Paulo, que tornam a FAPESP reconhecida como uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil. Agradecer de início também a nossa audiência, aqueles que nos acompanham pela TV Alessio e pelo YouTube, e dizer que nós faremos 3 exposições, a professora Laura, a professora Marilisa, a professor Guilherme. Eu vou sintetizar o currículo de cada um antes da sua fala. Mas antes de iniciar, eu só queria dizer que talvez eu tenha que me ausentar um pouco ao final por conta de uma outra reunião, e em nome da FAPESP, o Horácio Fojas, que trabalha conosco na Fundação, vai dar sequência, sobretudo, à parte final dos debates. Só para lembrar, aqui nesse slide tem o endereço, mas as perguntas devem ser dirigidas a esse endereço eletrônico, cicloilp@fapesp.br. Ao final das exposições, a gente vai ter um tempo para perguntas e respostas, e eu estimulo vocês a fazerem os questionamentos a todos os nossos palestrantes. A primeira palestrante nossa é a professora Laura Helena Guerra de Andrade. Ela vai falar sobre depressão e saúde mental nos centros urbanos. A professora Laura é médica,
coordenadora do Núcleo de Epidemiologia Psiquiátrica do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela é médica, como eu falei, doutora em psiquiatria pela USP e pós-doutora em saúde mental pela Johns Hopkins. Ela coordena vários grupos de pesquisa, com destaques para esses estudos epidemiológicos de investigação de prevalência de transtornos mentais na região metropolitana de São Paulo. Professora Laura, um prazer tê-la conosco, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite do Instituto Legislativo Paulista e da FAPESP para participar desse evento e a oportunidade de interagir com meus colegas, a professora Marilise Barros e o Guilherme Polanski. Nos reunimos em um momento crucial em que uma pandemia atinge e deixa lesões no meio social e sobrecarga aos serviços de saúde. Eu falarei sobre a depressão na região metropolitana de São Paulo, para pensarmos que dentro do panorama do que for apresentado, podemos fazer para reduzir o impacto da pandemia na saúde mental dos moradores de São Paulo. Por que é importante falarmos sobre depressão nos centros urbanos? A população mundial, ela se concentra principalmente nos centros urbanos. Esse aumento de moradores em regiões urbanas ocorreu a partir do fim do século XIX e tem aumentado exponencialmente. Hoje, mais de 50% da população mundial reside em cidades, e está projetado que 80% em 2050 irá morar em cidades. Então, as cidades, existem benefícios de se estar na cidade, benefícios econômicos, desenvolvimento, mas, porém, também o impacto do ambiente da cidade nos atinge. Aqui, essa figura, ela mostra a cidade de São Paulo, ela é a capa de um atlas sobre expansão urbana. E é uma figura bonita esteticamente, né? Mas aqui mostra em amarelo como era a região ocupada da cidade de São Paulo, isso no fim do século XIX. Em vermelho, uma expansão desse núcleo urbano, né, até os anos 50 do século passado, e em menos de 30 anos houve uma expansão enorme, principalmente para as periferias da cidade, né, já englobando outros núcleos urbanos das cidades ao redor. Viver na cidade provoca um impacto no cérebro já desde no começo da nossa vida, né? Provavelmente está ligado a questões estressantes dentro desse ambiente que pode ser inseguro, ele pode ter ruídos, poluição. Então, esse impacto da cidade já nos predispõe a um estresse maior do que a vida no campo. E já existem estudos mostrando alterações cerebrais de pessoas que nasceram e viveram na cidade em comparação com quem vive em zona rural. E como a vida na região metropolitana de São Paulo afeta a saúde dos seus moradores? Um projeto
temático da FAPESP, que foi realizado entre 2004 e 2009, como parte do consórcio World Mental Health, iniciativa da Organização Mundial da Saúde. Nós exploramos a prevalência, né, dos transtornos mentais nessa região metropolitana e os seus fatores de risco. E por que estudar a região metropolitana de São Paulo? A região metropolitana é a maior da América Latina, junto com a Cidade do México, e 80% dos brasileiros vivem em centros urbanos. 10% dos brasileiros vivem na região metropolitana de São Paulo. E estudar uma região assim, delimitada nos permite estudar determinantes de contexto, não só determinantes individuais do adoecer psicológico. Nós pudemos estudar o status da migração, a exposição a eventos traumáticos relacionados a crime e a exposição ao ambiente urbano ao longo da vida, e também o nível de privação social do local de residência. A nossa amostra foi de mais de 5.000 pessoas residentes na região metropolitana com mais de 18 anos, então são em adultos. Nessa amostra, 52% eram migrantes, quase 75% vivendo em regiões com algum grau de privação social. Essa amostra também, mais de 80% foi exposta ao ambiente urbano nos primeiros anos de vida. Em termos de privação social, a amostra foi distribuída homogeneamente nos bairros de alta, média e baixa privação social. Esse mapa mostra aqui como a cidade cresceu e se tornou desigual, né? Esse centro, esse núcleo rosa e azul são as regiões de São Paulo com baixa privação social, então são bairros mais ricos, com mais recursos, a população mais idosa, né, indo para a periferia. A gente tem um aumento de regiões com muita privação social, sem os equipamentos do Estado, sem equipamentos sanitários e moradias precárias. Foi uma surpresa a prevalência que encontramos nesse estudo. 30% dos entrevistados apresentou um transtorno mental ativo, né, no ano anterior à entrevista. O transtorno mais comum foram os transtornos de ansiedade, seguido pelo transtorno de humor e por uso de álcool e drogas, sendo a depressão o transtorno mais frequente. E aproximadamente 30% dos casos eram graves, principalmente por uso de álcool e drogas, de humor e de transtorno de impulso. Quer dizer, a gente tinha uma prevalência grande de casos graves, né? A prevalência de depressão, prevalência é o número de pessoas acometidas dentro da amostra. É uma razão entre acometidos e o tamanho da amostra. Então, aproximadamente 20% vão ter um episódio depressivo na vida, 10%, então, tendo um episódio depressivo ativo, ou seja, presente no último ano. A mulher, ela tem mais chances de ter depressão do que o homem. O primeiro episódio, em 50% dos casos, o primeiro episódio ocorre antes dos 24 anos de idade, dura em média 5 anos, e não há diferença entre os gêneros em relação a essa duração, e mais da metade apresenta uma comorbidade com dor e ansiedade. Dor crônica e ansiedade e depressão caminham juntos. E quase metade dos casos eram casos graves. Em relação aos países do consórcio do World Mental Health Survey,
O Brasil teve a maior prevalência de depressão. Uma das explicações para essa alta prevalência é o fato de termos pesquisado somente numa região altamente urbana, com uma densidade demográfica alta. Os outros países todos fizeram estudos nacionais, aliás, exceto o Japão fez estudos em cidades grandes, mas existem aspectos transculturais que impactam no acesso de alguns sintomas depressivos na cultura japonesa. E quais seriam os determinantes contextuais dessa alta morbidade? Violência urbana, eu vou mostrar os resultados, sim, foram determinantes. Viver em regiões com alta privação social, sim, também para mulheres que cresceram e que vivem hoje, né, nasceram, cresceram e vivem nas regiões de alta privação social. A desigualdade de renda do local de residência também, pelo índice Gini, e a diversidade na infância, que costumam ocorrer muito em regiões de alta privação. Em relação aos eventos relacionados a crimes, mais de 50% da amostra teve um evento ao longo da vida. Isso é mais do que no Líbano, que viveu uma guerra civil em relação a eventos ligados à guerra. Então, a violência realmente é um problema dentro dessa cidade em que vivemos, né? E, por exemplo, quer dizer, todos esses eventos relacionados a crime que pesquisamos estiveram relacionados à depressão. É chocante ver que, para mim, 36% das pessoas testemunharam alguém sendo ferido ou morto, né? Ou 34% ameaçado ou assaltado com uma arma, né? Viver numa região, então, com uma desigualdade de renda, então, um local onde vivem ricos e pobres, existe uma tensão que pode predispor à depressão. Nós não encontramos nada relacionado à ansiedade nesse tipo de análise. A prevalência de adversidades na infância e na amostra foi alta também, com mais de 60% das pessoas relatando violência física, negligência, uso de substâncias por um dos pais, violência familiar importante, criminalidade. E 7 dessas adversidades aumentam a chance da pessoa desenvolver um quadro depressivo ao longo da vida. A depressão, ela é incapacitante, né? A gente, na chamada para esse evento, né, se falou do Global Burden of Diseases, do projeto da Organização Mundial da Saúde da Universidade de Harvard, e os nossos dados comprovam que no Brasil os transtornos mentais são um fator importante de incapacitação, junto com dores crônicas, muito mais do que as outras doenças crônicas, como doença cardiovascular, doenças respiratórias, diabetes, por exemplo. Aqui são dias perdidos de trabalho. Em termos do tratamento, menos de 40% tem tratamento. No ano anterior da entrevista, não teve tratamento, mais de 60% dos casos. Tratamento adequado, só 15% recebeu um tratamento adequado, e os casos leves e moderados procuram mais as terapias alternativas, mas uma porcentagem pequena deles, né? E o acesso ao tratamento é determinado pela renda. Então, a maior parte das pessoas pagam para ter um atendimento.
Esses achados do São Paulo Megacity abrem um campo de pesquisa complexo, né? São dados quantitativos, eles não dão para nós uma informação sobre que tipo de experiências são vividas por essas pessoas, que tipo de sofrimento é esse, e quais são os mecanismos desse adoecer, né? A gente pode pensar no estresse e inflamação, que é um mecanismo importante, a interação gene-ambiente também, ou mudanças na neuroplasticidade modulada socialmente. E como aliviar esse sofrimento, né, como entendê-lo melhor, temos que fazer uma parceria com outras ciências, né? A ciência epidemiológica não explica a vivência, temos que saber ouvir em primeira pessoa como é esse sofrimento, né? Outra questão é se medicalizar esse sofrimento resolve e qual o alcance dos serviços de saúde mental para aliviá-los, né? E atrás dessas respostas, nós fizemos uma parceria com o professor Nicholas Rose, do King's College de Londres, sociólogo do departamento do Global Health and Social Medicine, e essa parceria já vem desde 2014, temos 2 projetos financiados pela chamada FAPESP King's College, e o segundo projeto se iniciou agora em janeiro de 2020, e fomos impactados pelo início da pandemia. Então, houve uma mudança de estratégia, né, com o advento da pandemia, nós passamos, mudamos a etnografia e grupos focais que iríamos realizar para uma pesquisação, pois nós queríamos acolher as pessoas e entender a natureza do sofrimento que elas poderiam estar vivendo no contexto dessa pandemia, na situação de adversidade em Sapemba, que é um distrito de São Paulo com muita diversidade, muitas favelas. E então queríamos uma rede de proteção. Identificamos alguns líderes comunitários, treinamos esses líderes para entrar em contato com pessoas da população por telefone, criando então uma rede de solidariedade. O resultado desse trabalho está sendo muito animador. Nós conseguimos resolver algumas questões até de sobrevivência, de alimentação, pessoas que perderam o trabalho e moram em situações precárias com crianças. Então, fizemos a parceria com as entidades de direitos humanos e serviço social da região, né? Então, ouvimos muitas descrições de angústia, ansiedade, tristeza, apreensão. O próprio suporte de pares alivia essas sensações e tem trazido confiança aos moradores. Algumas pessoas precisam de suporte psicológico. No entanto, esses achados ainda são preliminares e eu espero continuar a fazer esse trabalho e entender um pouco melhor como os serviços de saúde podem entrar e também ajudar a criar essa rede de suporte, porque, como nós vimos, a morbidade psiquiátrica na região metropolitana de São Paulo é alta, e eu acredito que é impossível os serviços de saúde darem conta dessa morbidade. Então, temos que entender as causas e procurar outras maneiras de diminuir esse sofrimento, melhorando as condições de vida, né? Eu fiquei muito impactada pela apresentação do Vinícius, né? Falando sobre políticas públicas.
E tem um autor que eu gosto muito, que trabalha com neuroendocrinologia e estuda os mecanismos, por exemplo, do estresse em relação à produção de doenças mentais, o estresse relacional e ambiental. E uma das frases que ele costumava dizer, ele faleceu recentemente, ele chama Bruce McEwen, é que a melhor forma de tratarmos as doenças crônicas é através de políticas públicas e não aumentando os serviços de saúde. Obrigada. Obrigado, professora Laura, por chamar a atenção sobre a grande prevalência de depressão e doenças mentais numa área metropolitana como São Paulo, que, na verdade, afeta a todos nós, e da importância de políticas públicas e de outros mecanismos de desenvolvimento de relações de vizinhança e relações sociais mais saudáveis, como uma forma de tentar reduzir a incidência da depressão. A nossa próxima convidada é a professora Marilisa Barros. Ela é professora titulada da área de epidemiologia e coordenadora do Centro em Análise de Situação de Saúde do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Ela é médica também, formada em Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, mestre e doutora em Medicina Preventiva pela USP Ribeirão, e tem uma especialidade em saúde pública pela London School, Escola de Medicina de Higiene Tropical. E ela é responsável por uma série de inquéritos de saúde de base populacional e desigualdade em saúde no grupo de pesquisa e monitoramento de perfis epidemiológicos da mortalidade do município de Campinas. Ela vai ter a oportunidade de complementar um pouco o que a Laura estava falando ao final, analisando um pouco o comportamento da saúde mental nesse contexto da pandemia. Professora Marilisa, a palavra é sua. Obrigada, Carlos Pacheco. Boa tarde a todos, a todas que estão acompanhando esse ciclo do ILP-FAPESP. É um prazer estar aqui compartilhando a presença da professora Laura, do professor Guilherme, e agradeço muito, então, pelo convite que me foi feito e por essa oportunidade. Eu vou, então, apresentar o projeto. Por favor, eu estou com tela cheia, está correto? Professora, não temos a sua imagem. Por favor, pode tentar compartilhar novamente? Não. Isso. Professor, eu vou passar por aqui o seu slide. Posso tentar novamente? Eu acho que eu abri. Tá bem. Ok? Vou tentar novamente, tá? Ok, é melhor que você abra para mim, porque foi fechada a minha apresentação, por favor. Tudo bem? Vamos lá, está na tela. Ok, obrigada. Então, a minha apresentação vai focar a questão do impacto da pandemia nos comportamentos e na saúde mental. Então, o que eu vou fazer, próxima, por favor, é apresentar os resultados de uma pesquisa que desenvolvemos. Essa pesquisa, ela foi desenvolvida por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com o Unicamp e também com a Universidade Federal de Minas Gerais. O objetivo da pesquisa, ela foi avaliar, assim, o impacto global da pandemia, como que estava afetando a nossa vida, como estava afetando a vida dos brasileiros. A próxima. A questão dessa pesquisa
nós coletamos os dados entre 24 de abril e 24 de maio por internet. E nós conseguimos um resultado super bom, porque mais de 45 mil brasileiros participaram da pesquisa, responderam as questões, e entre eles quase 12 mil do estado de São Paulo. Nas nossas análises, nós utilizamos pesos de pós-estratificação para calibrar a nossa amostra com o perfil da população brasileira. Próximo slide. Bem, quando a gente fala em pandemia e impacto da pandemia, nós estamos vendo, na verdade, o contexto pandêmico com todas as questões relacionadas especificamente à transmissão da doença, ao medo dessa transmissão, etc., mas também à questão do distanciamento social, do isolamento social recomendado, e que também tudo isso em conjunto tendo efeito na saúde das pessoas, nos comportamentos e na saúde mental. Então, a nossa pesquisa foi verificar como que os brasileiros estavam aderindo ou não à questão, às recomendações de distanciamento social. O que a nossa pesquisa verificou foi que 15% dos brasileiros ficaram estritamente em casa, só saindo para procura de serviço de saúde se estivessem doentes. Mas outros 59%, quase 60%, ficaram em casa, e essas saídas elas só ocorriam para compra de medicação ou compra de alimentos. Então, uma boa parte dos brasileiros, de fato, aderiu a esse distanciamento. 24% continuou trabalhando, embora relatando cuidados com essas saídas. E 1,5% apenas que disseram que a vida deles continuou normal. Próximo, por favor. Bem, o isolamento, a pandemia afetaram, como todos sabem, como sabemos, profundamente a questão da renda e a questão do trabalho da população brasileira. Em termos de renda, o que a nossa pesquisa verificou foi que mais de 60% dos brasileiros, 62%, né, dos brasileiros, dos adultos e idosos brasileiros, tiveram redução da renda. E 31,9% teve redução muito importante, diminuiu muito a renda, ou inclusive ficou sem renda. E isso foi pior, mais forte, exatamente nas famílias de mais baixa renda, aquelas com menos de meio salário mínimo per capita. Bem, e o trabalho? Como é que a pandemia afetou o trabalho? 24% da população brasileira perdeu o trabalho, perdeu o emprego, ficou sem trabalhar. Outros, 19,8%, continuaram trabalhando. E 25% continuaram trabalhando, mas trabalhando em casa. Então, nessa modalidade de home office. Próxima. Então, essa situação e todo esse impacto na renda, no trabalho, no distanciamento social, como é que isso afetou o estado de ânimo dos brasileiros? Então, nós fizemos uma pergunta que era: com que frequência você se sente triste, se sente deprimido? Próxima, por favor. E o que nós verificamos é que 40,4% dos brasileiros estavam sempre ou muitas vezes deprimidos, tristes, relatando esse sentimento de depressão. Esse sentimento muito mais relatado pelas mulheres do que os homens, 72% mais nas mulheres que nos homens. E nas idades, se vocês olharem nessas figuras, as figuras que está aqui do lado, vocês vão ver que as barrinhas laranja e barrinha vermelha são muito mais elevadas nos adultos jovens do que nos idosos. Então, esse sentimento frequente de tristeza atingiu muito mais o adulto mais jovem do que o idoso. Na verdade, atingiu 2 vezes mais o adulto jovem do que o idoso. Perguntamos também se as pessoas se sentiam nervosas, com que frequência, nervosas e ansiosas. A próxima.
um percentual ainda maior. Mais da metade dos brasileiros dizendo que estavam sempre ou muitas vezes nervosos e ansiosos. De novo, as mulheres com uma prevalência maior do que os homens, e em relação à idade, o adulto jovem relatando muito mais essa ansiedade e nervosismo do que o idoso. Uma outra pergunta que fizemos, a próxima, por favor, foi sobre a questão de se sentir isolado, esse sentimento de isolamento durante a pandemia. E também muito frequente, 56,9% dos brasileiros se sentindo frequentemente, né, sempre, ou quase sempre, muitas vezes, se sentindo, tendo essa sensação de isolamento. E, de novo, as mulheres com mais sentimento do que os homens e os adultos mais jovens também. Uma outra questão que nos preocupava era como é que a pandemia está atingindo o sono dos brasileiros. Como é que está o nosso sono? Próxima, por favor. Então, o que a gente verificou foi, antes de começar a pandemia, 33,9%. 34% dos brasileiros, adultos e idosos, têm problema de sono, já tinham problema de sono. Entre esses que tinham problema de sono, quase a metade deles, 48%, relatou que com a pandemia piorou o problema de sono que eles já tinham. E entre os que não tinham problema de sono, 43,5% passaram a ter problema de sono. Bem, isso, novamente, mais forte nas mulheres e mais forte nos adultos mais jovens. Bem, essa situação toda atingiu os brasileiros no seu conjunto ou aqueles que tinham algum transtorno mental previamente sofreram isso de forma diferenciada? Próxima, por favor. Nós verificamos que, fortemente, aquelas pessoas que relatavam que tinham um diagnóstico médico prévio de depressão, elas, durante a pandemia, tinham um percentual muito maior de tristeza frequente, ansiedade frequente e solidão frequente. Próximo, por favor. O próximo. E também as pessoas com depressão tinham muito mais problemas de sono. Ou o problema iniciou com maior frequência ou piorou com maior frequência. A próxima. Bem, o que nós buscávamos entender também nessa pesquisa era o que aconteceu com os comportamentos dos brasileiros, os comportamentos relacionados à saúde, aqueles que afetam a saúde. Então, o que aconteceu com o tabagismo? A próxima. O próximo slide, por favor. Dos 12% de fumantes que nós temos na nossa pesquisa, na população brasileira, o número próximo a esse, entre os fumantes, 34% dos fumantes aumentaram o número de cigarros fumados. E aumentaram quanto? A maior parte deles aumentou 10 cigarros por dia. Então, passaram a fumar 10 cigarros a mais por dia. Esse processo de aumento do tabagismo foi maior nas mulheres e maior no segmento de menor escolaridade, de escolaridade inferior. Próximo slide, e o álcool, e o consumo de álcool. 17,6% dos brasileiros aumentaram o consumo de álcool. E aí não teve diferença entre homem e mulher. Aumentou igualmente para homens e mulheres. Esse aumento foi um pouco maior nos adultos mais jovens, idoso aumentou menos, e ele foi maior no segmento que tem escolaridade superior. O contrário do tabagismo, que aumentou mais naqueles de escolaridade mais baixa. Em relação à atividade física dos brasileiros, a nossa atividade física, o que aconteceu? Próximo slide. Despencou. A atividade física, o percentual de pessoas que eram fisicamente ativos, caiu mais do que a metade, tanto em homens quanto em mulheres. Em compensação, o nosso sedentarismo aumentou bastante.
Em média, os adultos e idosos brasileiros passaram a assistir TV por dia 1h45 a mais. E 1h30 a mais no computador ou no tablet. E a nossa alimentação? O que aconteceu? Próximo slide. Bem, a alimentação saudável, os alimentos saudáveis sofreram uma redução. Verduras, frutas, feijão. Em compensação, os alimentos não saudáveis sofreram aumento. Passamos a comer mais comida congelada, salgadinhos, chocolates, doces, biscoitos. E chocolates e doces aqui, principalmente as mulheres, tiveram um aumento maior do que os homens. A próxima, por favor. Bem, então o que nós vimos é que os comportamentos saudáveis do brasileiro pioraram, em todos eles nós tivemos piora. E isso tem alguma coisa a ver com o estado de ânimo? Tem alguma coisa a ver com saúde mental? Aí, próxima, por favor. Nós fomos analisar isto e vimos que tem tudo a ver. Aquelas pessoas, aqueles brasileiros, sentindo depressão, tristeza com mais frequência, ansiedade com mais frequência, solidão com mais frequência, são exatamente os que tiveram aumento do tabagismo. A próxima, em relação à bebida alcoólica, mesma coisa. São as pessoas com depressão, ansiedade, solidão e com depressão prévia, e esses sentimentos frequentes, é que aumentaram em maior proporção, aumentaram o consumo de álcool. A próxima, em relação à atividade física, mesma coisa, tanto da atividade física quanto do sedentarismo, de aumento de tempo de TV, de aumento de tempo de tablet, isso tudo foi maior, esteve associado com a frequência dos sentimentos de solidão, tristeza e ansiedade. A próxima, por favor. E em relação aos alimentos, a alimentação também. Pior alimentação, piorou mais a alimentação, aqueles em que esses sentimentos eram frequentes. Um artigo nosso mostra que, em relação a alimento ultraprocessado, aquelas pessoas com diagnóstico prévio de depressão apresentaram 50% a mais de aumento no consumo de alimento ultraprocessado. Bem, esse conjunto de dados que eu apresentei, a próxima, por favor, são alguns dos resultados dessa pesquisa e que mostram, acredito que eles já mostram o tamanho do impacto da pandemia em vários aspectos da vida dos brasileiros. Os dados mostraram também esse impacto maior nas mulheres, nos adultos jovens e nas pessoas com antecedente de depressão. A outra questão que nós mostramos aqui é essa associação forte da saúde mental com os comportamentos não saudáveis, um aumento de comportamento não saudável. E, portanto, com a importância neste momento de se tentar preservar ou estimular aquilo que melhore os comportamentos e melhore a saúde mental e a qualidade do sono. Próxima, muito obrigada pela atenção de vocês. Os resultados dessa pesquisa encontram-se disponíveis no site da Fiocruz, mas também no nosso site da Unicamp nós temos o relatório específico com os dados do Estado de São Paulo para aqueles que tiverem interesse. Muito obrigada. Obrigado, professora Marilisa. Acho que sua exposição também abre uma boa oportunidade para o Guilherme falar, por conta de mostrar um pouco como essa situação afeta diferentemente os grupos, diferentes grupos etários da população, e particularmente adultos mais jovens. Guilherme vai ter a oportunidade de complementar isso, porque vai exatamente falar de isolamento e saúde mental de crianças e adolescentes. Guilherme Bolanzik é professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e chefe da Unidade de Internação do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência
do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo. É médico formado pela Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutorado em psiquiatria pela Federal do Rio Grande do Sul e com pós-doutorado no Instituto de Psiquiatria, Psicologia e Neurociências do King College em Londres e pela Duke University. Guilherme, a palavra é sua. Muito obrigado, professor Pacheco, pela introdução e pelo convite. É uma oportunidade, é uma honra muito grande estar aqui e compartilhar com vocês alguns... Guilherme, você só me perdoa de fazer, porque eu já esqueci da outra vez. Eu só queria lembrar quem está nos ouvindo que pode enviar perguntas no seguinte endereço eletrônico: cicloilp@fapesp.br. Guilherme, desculpe, a palavra devolvo para você. Absolutamente. É um prazer responder e discutir com todos que estão nos ouvindo e nos vendo. É um prazer, é uma honra e é uma oportunidade grande compartilhar com todos os resultados do nosso estudo e como nós estamos vendo a saúde mental de crianças e adolescentes durante a pandemia do Covid-19. No primeiro momento, eu vou contextualizar os transtornos mentais na infância e adolescência e, então, apresentar os resultados do nosso inquérito realizado pela internet. Bom, os transtornos mentais em crianças e adolescentes resultam de trajetórias do desenvolvimento e da maturação do cérebro que divergem da trajetória típica. E essa divergência ocorre em função de processos que um leva ao outro, processos em cascata, e envolvem interações complexas e dinâmicas entre os genes, entre fatores biológicos, a puberdade, por exemplo, é um desses, e as experiências ambientais. E, obviamente, se desenvolvem em função do tipo da experiência e do momento em que essa experiência ocorre. Aproximadamente 250 milhões de crianças menores de 5 anos em países de renda média e baixa vivem em situação de pobreza e desnutrição. No nosso país, 20 milhões de crianças entre 0 e 14 anos, ou seja, 48% das crianças nessa faixa etária, vive em condições de pobreza ou extrema pobreza. E a pobreza é o fator de risco mais consistente para os transtornos mentais. Qual é o impacto de transtornos mentais em crianças e adolescentes? Bom, eles atingem em torno de 1 a cada 5 a cada 6 crianças e adolescentes em todo o mundo, então são frequentes, respondem por cerca de 16% da carga total de doenças e acidentes em indivíduos nessa faixa etária. Em todo o mundo, a depressão é uma das principais causas de incapacidade entre os adolescentes e o suicídio é a segunda, terceira causa de morte entre adolescentes de 15 a 19 anos de idade. Mas os transtornos mentais são importantes não só porque impactam o adolescente, a criança, no momento em que ele está ocorrendo. Os transtornos mentais na infância e adolescência são importantes porque eles precedem os transtornos mentais em adultos. Vejam esses estudos. Um estudo retrospectivo, que incluiu uma amostra representativa dos Estados Unidos, mostrou que 50% dos casos diagnosticados na idade adulta iniciam até os 14 anos de idade. E 75% dos casos iniciam até os 24 anos de idade. Um outro estudo prospectivo que acompanha as crianças, adolescentes, desde o nascimento, mostra resultados similares. 76% dos adultos recebendo o tratamento foram diagnosticados antes dos 18 anos de idade, e em torno de 60% antes dos 15 anos de idade. Bom, qual é o cenário no Brasil de transtornos mentais, dos serviços? Nós temos 69 milhões de crianças entre 0 e 19 anos no nosso país. Se estima que em torno de 10%, 15%, ou seja, 10 milhões tenham transtornos mentais. Nós temos em todo o país 201 CAPs da infância
especialistas registrados nos conselhos em maio de 2019, esse é um estudo do nosso grupo, mostrou que existem 468 e 77% desses especialistas estão no Sul e no Sudeste. Nós temos apenas 23 programas de treinamento, de residência em psiquiatria da infância e adolescência. E um estudo do nosso grupo em Porto Alegre e São Paulo, ou seja, onde a maior parte dos CAPs, a maior parte dos psiquiatras da infância e da adolescência estão, mostra que nessas cidades, 80% dos casos não recebem tratamento. Nesse contexto, chega a pandemia Covid-19 e afeta as crianças, os adolescentes, assim como todos nós, toda a população, mas afeta de formas particulares, de formas específicas. Quais são os fatores de risco envolvidos? O confinamento, a exposição ao estresse vivido pelos pais, o estresse em relação às perdas econômicas, por exemplo, ao luto, conflitos familiares, violências, todos em casa, a insegurança alimentar, a insegurança de moradia que ocorre em função das perdas econômicas, o medo da infecção, a preocupação com os avós, com familiares mais velhos, o afastamento da rede de amigos e do apoio social, sentimentos de solidão, de incerteza, de insegurança. O afastamento da escola é um importante fator de risco, a interrupção do aprendizado e do apoio que a escola representa para muitas crianças e adolescentes. A falta de acesso a serviços de saúde e serviços sociais, a inatividade física, alterações de hábito de sono e alimentação, exposição maciça à internet sem monitoramento e escassez de atividades de lazer. Nesse contexto, nós iniciamos um estudo através da internet que busca monitorar as emoções, comportamentos e a rotina de crianças entre 5 e 17 anos de idade no nosso país. Esse estudo ainda está em andamento, eu vou mostrar a vocês dados realizados, dados provisórios. As pessoas respondem ou fazem parte do estudo através da internet, é um questionário online, uma plataforma específica, e é uma amostragem, então, por conveniência, muitas vezes pelas mídias sociais. Foram 9.406 participações, e após a limpeza do banco de dados, nós estamos falando de 6.535 indivíduos. 51% meninos, a idade média 10 anos, 68% brancos, 5,6% negros, mulatos 24%, e aqui em vermelho vocês veem a proporção dessas características na população brasileira. 18% com alguma doença crônica, 12% com transtorno mental, 50% com curso universitário, vejam que na população nós temos 8%, convênio médico 55%, na população 24%, e a maior parte deles vem da região sudeste do país. Ou seja, nós temos claramente uma amostra que não representa a população brasileira, uma amostra composta predominantemente por pessoas de maior nível socioeconômico, com mais índices de segurança econômica, vamos dizer assim. Em relação às rotinas, vejam que em torno de 30%, 27,9% das famílias contam que houve mudanças positivas. A qualidade do tempo está igual ou melhor na família, e 70% dizem que a qualidade do tempo é boa ou muito boa. Em termos de rotinas, 20% dorme depois da 1h da madrugada em dias de semana, 13% sente-se frequentemente solidário, 85% passa mais tempo na internet do que antes da pandemia, 15,7% não está estudando, 75% não se exercitou nas últimas 2 semanas e 57% fala com amigos diariamente ou a cada 2 dias. Em termos de experiências adversas, 22% teve a mãe ou o pai com sintomas sugestivos ou diagnóstico confirmado de Covid e 7% com eles próprios o diagnóstico. Aqui, 19% a mãe ou o pai perdeu o emprego, insegurança alimentar e de moradia, taxas altas, vejam, 38%.
e 53,7%, e a maior parte, quase 60%, teve a renda familiar afetada. Aqui, há pessoas conhecidas ou não conhecidas da criança, do adolescente que faleceu. Então, de 28%, um amigo que não era conhecido, mas conhecido dos pais, faleceu, 10% um amigo conhecido, aqui um familiar, e um familiar morando na mesma casa, foram 3 indivíduos. Em relação a como está a saúde emocional das crianças e dos adolescentes, um dos instrumentos que nós utilizamos é esse instrumento que chama RCADS, é um instrumento que avalia sintomas de ansiedade, depressão e um score total. E aí nós podemos, em cada uma dessas 3 dimensões, ser considerado um score em nível clínico, que merece avaliação, eventualmente tratamento, um nível borderline e normal, e é uma escala usada em diferentes países. Usando aqui a normatização norte-americana para a ansiedade, nós temos que 13% das crianças e dos adolescentes encontram-se em níveis clínicos, 17,8% em níveis clínicos para depressão e 18% nos níveis totais. Utilizando um outro instrumento, o SDQ, é um instrumento amplamente utilizado e vários estudos que estão sendo realizados nesse momento no contexto da pandemia estão utilizando o SDQ, então nós utilizamos ele também para fins de comparação, que nós podemos ver que 16% em nível muito alto de sintomas emocionais, depressivos e ansiosos, 6,8% conduta, 9,8% hiperatividade, 13,8% problemas relacionados a sociais e 17% com scores totais muito altos e que requerem uma avaliação. Quando nós vamos comparar esses dados com dados de outros países nesse momento, que nós podemos ver aqui num estudo no Reino Unido utilizando esse instrumento, o SDQ, nós vemos que para sintomas de hiperatividade, eles têm um score aqui um pouco maior do que 4, e nós temos um score de 4,46. Eles têm um score para sintomas emocionais de 3, e aqui nós temos um score mais alto, 3,76. Conduta, eles têm um score aproximadamente de 2, e nós temos um score de 2,23. Então, são dados que mostram, pelo menos, sintomas emocionais, um nível aumentado da nossa amostra em relação a essa específica. Em relação aos pais, nós utilizamos um instrumento que chama DAS-21, bastante utilizado em estudos populacionais, e aqui nós temos as dimensões de sintomas depressivos, ansiosos e de estresse nos adultos, nos pais. Quando nós consideramos sintomas graves e muito graves, nós temos que 14% dos pais têm sintomas graves ou muito graves de depressivos, 19% ansiosos e 15% de sintomas graves ou muito graves de estresse. E aí, avaliando as taxas da mãe ou do pai com sintomas clínicos em cada uma das faixas de sintomas emocionais dos filhos, então, o verde normal, o amarelo borderline e o vermelho clínico, nós vemos que as taxas de pai e mãe com sintomas clínicos, naqueles adolescentes com sintomas clínicos, seja depressivos, ansiosos ou estresse, são muito mais altos do que naqueles jovens com sintomas normais, ou seja, há uma associação entre os sintomas dos pais e os sintomas das crianças, e a gente pode discutir depois quais as razões pelas quais isso é encontrado. Mas uma associação muito importante e que vem ao encontro de vários estudos e várias discussões é a associação entre renda e sintomas emocionais das crianças. Vejam que à esquerda nós temos as rendas menores, aqui bem à esquerda, aqueles que ganham menos do R$500 por mês, e bem à direita as rendas maiores, mais do que R$20 mil. E aqui nós temos nas linhas, representando os scores de depressão, ansiedade total das crianças. E o que vocês podem ver é que as taxas de tanto depressão clínica, ansiedade e total nas menores rendas são 2 vezes maiores do que naquelas com menores rendas. Nós temos claramente uma associação entre os sintomas das crianças e a renda.
numa análise multivariada, em que nós perguntamos o que está associado aos problemas emocionais totais das crianças e dos adolescentes, essas são as variáveis que se mantêm significantes. Sexo feminino, menor nível socioeconômico, intensidade da psicopatologia dos pais, um diagnóstico psiquiátrico prévio, o sentimento de solidão, não estar estudando e não tem contato com amigos nas últimas 2 semanas. Essas são as variáveis associadas. Claro, nós estamos falando de um estudo transversal, nós temos um braço longitudinal, mas esses dados específicos são dados transversais, então essas variáveis, essas questões podem ser tanto causa como consequência, que nós estamos simplesmente dizendo que associam-se a problemas emocionais das crianças. Quais são os próximos passos? No nosso grupo, nós entendemos que é muito importante que nós possamos desenvolver estratégias que sejam efetivas e que possam, de fato, de alguma forma, mesmo que minimamente, dar conta dessa demanda enorme e, enfim, e prevenindo problemas. Então, nós estamos desenvolvendo um ensaio clínico, que já foi aprovado pela CONEP, que busca testar uma intervenção que nós desenvolvemos, psicoterápica, manualizada, através de técnicas com evidências científicas de eficácia para sintomas ansiosos e depressivos, que será realizada através de videoconferência ou por telefone, os pais participarão, e aí nós teremos um suporte a essa intervenção de vídeos educacionais, que serão entregues através de um aplicativo que nós desenvolvemos no Instituto de Psiquiatria, no contexto de um programa para profissionais do HC, o programa Com Você 19. Então, além da intervenção, as famílias terão acesso a esses vídeos e nós compararemos o efeito dessa intervenção com um grupo controle que terá acesso apenas aos vídeos educacionais. Em sumário, os transtornos mentais em crianças e adolescentes são frequentes, levam a vários problemas ao longo da vida. O acesso a profissionais e serviços é limitado no Brasil, e dados internacionais mostram que isso é verdade em todo o país, inclusive em países desenvolvidos. Claro que o gap, a lacuna de atendimento é menor, mas ainda assim há uma grande lacuna. A pandemia representa um importante fator de risco para o surgimento de transtornos mentais para alguns jovens, como nós vemos, há uma heterogeneidade grande em termos dos efeitos da pandemia, e certamente aqueles mais desfavorecidos previamente, seja porque já tem um transtorno mental, seja porque vem de um nível socioeconômico e tem um suporte econômico e da família menor, esses certamente serão os mais afetados, só alargando as desigualdades que já existem no nosso país. E nós entendemos que é fundamental o desenvolvimento de programas de tratamento que sejam efetivos, baseados em evidências e potencialmente escalonáveis. E, claro, de políticas públicas que aconteçam em paralelo e que sejam, então, capazes de lidar com uma demanda que só vem aumentando e que nós antecipamos que ainda vai aumentar mais com essa pandemia nos próximos anos. Este é o meu grupo de pesquisa que se mobilizou nessa pandemia e largamos vários estudos, ensaios clínicos em andamento para poder dar respostas nessa situação tão dramática que muitas das nossas jovens estão vivendo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Guilherme. Bom, com isso a gente tem um quadro interessante de prevalência de depressão em centros urbanos, sobre a questão de como a pandemia afetou esse quadro de saúde mental e como afeta particularmente jovens, crianças e adolescentes. Nós temos várias perguntas que foram encaminhadas para o e-mail, lembrando que se ainda quiserem enviar outras perguntas, usem o e-mail cicloilp@fapesp.br, mas a gente já tem um volume significativo de perguntas. Eu vou separar em 2 blocos, então vou fazer um primeiro bloco agora e pedir para vocês serem sucintos, porque aí tem um segundo bloco de perguntas. Eu tenho 8 perguntas aqui feitas. Uma pergunta para todos, do Marcos Micheleto, do ICT da Unesp, São José dos Campos. Ele pergunta assim: a gente viu a ocorrência do sofrimento mental piorar a cada ano e ser maximizado pela pandemia.
como é que vocês veem, na verdade, o sistema e a Política Nacional de Prevenção relacionada à saúde mental no pós-pandemia? Como é que vocês visualizam os desafios que tem e o que é possível fazer? Uma pergunta para a Laura, do André Eloy. Qual é a referência da informação de que cidade e campo produzem cérebros diferentes? Você tem alguma recomendação de referência para ele sobre isso? E eu aproveito, emendo uma segunda pergunta da Laura, do Manuel Simões, da Unifesp. O que você apresentou foi uma pesquisa antes da pandemia. Como é que você acredita que esses dados podem ser alterados, ou se incidência maior de depressão, naquelas que vivem no centro da cidade, no contexto da pandemia? E Maria-Elisa tem uma pergunta específica para você, feita pela Fernanda Mani, do Instituto de Biociência da Unesp. Pergunta se esse conjunto de dados tem relação ao aumento da raiva e irritabilidade de ter que ficar trancado em casa ou sem livre acesso a atividades que dão vazão a sentimentos como ir caminhar, ir ao shopping, almoçar, estar com os amigos, etc. Como é que isso afeta essa mudança que você descreveu na sua apresentação? Então, eu devolvo a palavra, começando pela Laura, vamos na mesma sequência, para a Maria-Elisa, e o Guilherme responde as perguntas que foram endereçadas a ele depois. Laura, a palavra é sua. Bom, deixa eu ver se eu lembro dessas perguntas. Bom, a primeira foi quais são os desafios, né, para nós enfrentarmos essa situação de aumento, né, possível aumento de transtornos mentais durante a pandemia, após a pandemia. Eu acho que a gente ainda não tem informações confiáveis de que vai existir um aumento, porque o que a gente chama de transtorno mental é um construto que é dimensional. Então, algumas pessoas têm alguns sintomas, mas não necessariamente chegam a ter um quadro que necessite de uma intervenção medicamentosa, por exemplo, ou pode ser um transtorno passageiro, né, com suporte, isso se resolva. Essa questão do aumento se a gente está vivendo já uma epidemia de transtornos mentais, já ocorre há alguns anos, não é de agora, né? E até hoje a gente não teve evidências de que existe mesmo uma pandemia, né? Eu acho que existe uma epidemia, aliás, que existe mudanças de comportamento que estão impactando na saúde mental das pessoas, né? Então, por exemplo, os dados da Maria-Elisa mostra que as pessoas na pandemia estão mais isoladas, se alimentando mal, usando álcool, então são questões de comportamento que a gente pode mudar a partir de informação, de políticas públicas, de mudanças de hábitos. Eu acho que durante a pandemia, quem tem transtornos mentais podem estar mais impactados, acho que a Maria-Elisa também mostrou isso de uma forma importante. Em relação, não sei se os outros querem complementar. Bom, podemos circular e depois a gente volta, porque eu tenho uma outra rodada de perguntas. Maria-Elisa, por favor. Então, a nossa pesquisa é uma pesquisa essencialmente epidemiológica, com muitos focos, buscando, assim, compreender vários aspectos desse efeito, e realmente, para os aspectos de saúde mental, não havia um espaço nem para um instrumento. Então, é da gente morrer de inveja do Guilherme, né, que teve a pesquisa específica, que pôde usar os instrumentos específicos e tal. Então, nós não temos. O que a gente tem é um relato de que teve um diagnóstico médico prévio de depressão, e a gente tem um relato do sentimento que a pessoa está tendo, da frequência de sentimentos durante a pandemia, que foi isso que coube dentro da nossa pesquisa.
Então, o que a gente busca fazer é compreender um pouco esses aspectos, o que é que andou acontecendo, né? E a Fernanda pergunta sobre como explicar essa questão da ansiedade. Quer dizer, a nossa pesquisa não dá conta disso, porque a gente realmente não aprofunda perguntando sobre as principais fontes, as principais causas daquele sentimento que a pessoa tinha. É claro que tudo isso que ela levantou deve estar relacionado, né? Quer dizer, realmente o isolamento, a perda do contato, não poder sair, fazer as coisas usuais, a perda dos mais jovens no trabalho, nos amigos, enfim, tudo isso levando a esse aumento, de fato, do sentimento de nervosismo e ansiedade, e a gente observando ali os pobres dos fumantes, aumentando o seu número de cigarros, né? E os demais aumentando a quantidade de álcool e aumentando a quantidade de chocolate que a gente acaba comendo, né? Eu me incluo aí em várias dessas, não sou fumante, mas em alguns outros aspectos aí eu me incluo nesse grupo aí. Acho que era isso, Carlos. Guilherme? Em relação à rede de assistência para crianças e adolescentes, então não vejo nenhuma mobilização no sentido de fortalecê-la. O que nós vemos são iniciativas individuais, quer dizer, os CAPs, os diversos lugares do país estão se mobilizando e de uma forma muito criativa, mantendo, assim, da forma que podem, atendimentos, mas realmente há uma falta estrutural muito maior de um sistema que dê conta, né? Por exemplo, leitos de internação psiquiátrica para crianças graves. Nós temos pouquíssimos no país. A nossa internação, unidade de internação no Instituto de Psiquiatria é uma das únicas no país. E aí nós temos crianças gravíssimas que ficam acorrentadas nas casas ou que ficam né, em CAPS e UBS, né, morando nessas cidades, nesses lugares, né? Então, realmente, com a pandemia, o que nós imaginamos é que realmente aqueles, e os dados mostram, aqueles que realmente precisam do sistema de saúde, que só através deles não tem convênio médico, que só através do sistema de saúde tem acesso à saúde, realmente devem sofrer mais. Nós temos aqui um conjunto de uma outra rodada de perguntas, só que agora eu vou inverter, para não ser a coisa, eu começo pelo Guilherme, passo pela Maria Elisa e a Laura fecha. O Guilherme tem várias perguntas dirigidas a você. Uma primeira é a pergunta sobre se você mencionou esse dado de Porto Alegre e São Paulo, e a Márcia, do IAG da USP, pergunta se isso significa que eles são diagnosticados e acaba por aí, se eles não recebem tratamento por uma questão de renda, ou qual é a razão dessa não tratamento. Uma segunda pergunta é se você, como você apresentou essa coisa da diferença de renda dos pais, se uma pergunta da Paula Martins, da USP, é se esses problemas de saúde mentais dos pais poderiam influenciar, na verdade, a saúde mental dos filhos, mesmo que os filhos, ao longo da vida, se situem num nível de renda mais elevado do que a renda que os pais tinham. Então, se há alguma correlação entre problemas de saúde mental dos pais com renda menor no passado do que em relação aos filhos no presente. E uma última pergunta, que é bastante interessante, se as crianças de hoje, no contexto dessa pandemia, com os comportamentos que são gerados pela pandemia, seja em função do isolamento, seja em função sem aulas presenciais, etc., se isso influencia ou pode influenciar, na verdade, transtornos mentais no futuro dessa população. Tem uma pergunta para todos, mas eu dirijo ela a Marilisa, especialmente. Eles querem, a pergunta da Débora, da Universidade Federal de Pelotas, é se as universidades têm criado algum tipo de mecanismo de auxílio psicossocial ou mecanismos de atendimento à população em geral para enfrentar as situações de saúde mental e depressão criadas nesse contexto da pandemia. E, Laura, a Paula Martins de Souza pergunta sobre
você mencionou o redirecionamento da pesquisa para a busca de relacionar dados quantitativos e qualitativos na sua análise. E ela gostaria um pouco de saber mais sobre esse encaminhamento que vocês deram para a nova fase da pesquisa. Então, agora começo pelo Guilherme, depois Maria Elisa e depois a Laura fecha. Guilherme. Em relação à primeira pergunta, o não tratamento, aquele estudo é um estudo que nós realizamos numa amostra de adolescentes Porto Alegre e São Paulo. Nós realizamos o diagnóstico foi realizado pelos pesquisadores, e aí nós perguntamos para todos se faziam ou não tratamento, e aí as taxas são aquelas. As razões para não tratamento, sem dúvida, as limitações econômicas é a principal, mas existem muitas outras, como o estigma relacionado a transtornos mentais, principalmente em crianças e adolescentes, o desconhecimento sobre eles. Então, todos esses confluem para que nós tenhamos essas taxas de não tratamento muito grandes. Tá? A influência, segunda pergunta, a influência dos pais, independente da renda. Sim, os pais têm a psicopatologia nos pais, tem uma influência sobre a psicopatologia das crianças, independente da renda, isso por uma via genética, ou também por uma via ambiental, no sentido de que a psicopatologia dos pais leva a um aumento de estresse na família, violência, várias outras situações, o jeito que o cuidado materno, o cuidado paterno acontece, enfim, uma série de questões que contribuem para a psicopatologia nas crianças. Depressão materna, por exemplo, durante a gestação e nos primeiros anos de vida, é um fator cada vez mais estudado e consistente com o desenvolvimento de transtornos mentais. E a terceira pergunta, transtornos mentais no futuro, em função da pandemia, é possível. Tá? Existem estudos longitudinais, epidemiológicos grandes, que mostram que experiências adversas na infância são um fator de risco muito importante para o desenvolvimento de transtornos mentais ao longo da vida. E experiências adversas, exposições à violência, exposição à perda, ao falecimento do pai, separação de pais, tem algumas delas listadas, e é uma fonte de pesquisa crescente demonstrando isso. Então, é possível que sim, naquelas famílias, para aquelas crianças que foram mais fortemente afetadas pela pandemia, e que a pandemia trouxe o falecimento de alguém próximo, perda de renda e situações de insegurança alimentar, fome, situações de violência dentro da família, enfim, todas as adversidades, e é possível também a solidão, não esquecendo que a solidão, o sentimento de solidão é um fator de risco muito importante. Estudos longitudinais mostram que mesmo 9 anos depois da mensuração do sentimento de solidão, ainda essas crianças estão em maior risco para transtornos mentais. Então, tem, de fato, uma série de fatores que podem levar ainda no futuro o surgimento de transtornos mentais. Carlos, eu passo, então, a responder a questão que você me dirigiu, e antes dela eu gostaria só de comentar, em relação a essa questão das desigualdades sociais, nós observamos também, está entre os nossos resultados, esses sentimentos, eles afetaram mais as pessoas que tiveram maior perda de renda e perda de trabalho. E também aquelas famílias que moram em domicílios menores. Então, com menor número de cômodos e tal, também nós encontramos esse tipo de associação. E encontramos uma outra associação, que é o que está acontecendo com a gente, é um evento que está acontecendo, que é o aumento do nosso trabalho doméstico, o aumento das atividades, das tarefas domésticas. E esse aumento das tarefas domésticas se associando também ao aumento de sentimento de ansiedade e sentimento de tristeza. Uma outra coisa que tem acontecido com adulto e idoso, embora já seja também alguma coisa que acontece em adolescente, é dor nas costas. Então, a questão de dor nas costas piorando durante a pandemia e também se associando a essas questões.
Quanto à questão que foi colocada, né, de iniciativas da universidade, eu não tenho acompanhado no país inteiro, mas eu sei da Unicamp e algumas outras instituições, o próprio Guilherme mencionou que eles estão fazendo também, né, e a Laura, em termos de rede, quer dizer, há inúmeras iniciativas no sentido de procurar atender as questões mais graves e de uma forma nova, né, com atendimento online, com atendimento hotline, inventando formas de atender a demanda das pessoas com problemas de saúde mental. Mas eu acho que o que essa pandemia também mostra com muita clareza é a importância do SUS, a importância de se fortalecer o SUS, financiar muito mais o SUS para poder dar conta das demandas que ainda não foram atendidas, os problemas que nós temos, de toda essa carga de saúde mental e outros problemas de saúde que nós temos também, né? E especialmente o que pode vir também no período pós-pandêmico. Então, é muito importante uma luta em defesa do SUS, né? Do financiamento do SUS. Passo a palavra, Laura. Bom, eu acho que tem duas questões anteriores que eu não respondi. Uma é sobre inflamação, com uma referência sobre inflamação e a vida na cidade. Eu vou citar um autor, que é o Bruce McEwen, não sei se eu estou pronunciando corretamente, e ele, nos trabalhos dele, ele mostra isso, mas quem perguntou foi o André, eu não me lembro o sobrenome. Se depois você puder deixar algum contato, algum e-mail, eu posso encaminhar alguns artigos para você, que eu não tenho, não estou me lembrando agora. E tem mais uma pergunta que foi feita que eu não respondi. Será que o Horácio consegue lembrar? Professora, eu não teria condições. No momento, estou concentrado nas próximas perguntas. Tá certo. Tá, então, se a pessoa que fez a pergunta quiser repetir, aí eu respondo. Então, agora eu vou responder a pergunta da Paula Martins de Souza. Ela me pergunta como passar da pesquisa quantitativa para qualitativa. Eu acho que é muito importante a gente entender que sofrimento é esse que a gente está vendo, né? Será que isso são transtornos mentais? Ou será que são sofrimentos que são, vamos dizer assim, esperados dentro de uma situação dessa que nós estamos vivendo, né? Eu acho que estamos vivendo uma coisa inédita, né? Uma pandemia que está atingindo a todos, em todos os níveis sociais, né? Eu acho que está muito claro aí a questão da desigualdade social, principalmente aqui no Brasil, né? As pessoas mais atingidas pela pandemia são as pessoas de baixa renda, né? São essas pessoas que estão mantendo nosso, vamos dizer, nosso conforto dentro de casa, né? Eles são os profissionais que fazem as entregas, que estão trabalhando, que estão pegando transporte público e estão se contaminando mais, né? Então, eu fico muito, assim, de certa forma, preocupada em a gente chamar esse sofrimento que a gente está medindo agora na pandemia como transtornos mentais, né? Eu acho que, como eu falei, né, políticas públicas, melhorar as condições de vida das pessoas é o melhor tratamento para esses quadros. É lógico que os relatos na palestra do Guilherme, ele falou sobre as doenças mentais que atingem as crianças, o desenvolvimento dessas crianças. Eu acho que isso a gente tem que estar atento, e também políticas públicas, educacionais, né, que possam trabalhar com essas crianças na entrada da escola. Tudo isso vai fazer com que a gente consiga melhorar a vida dessas pessoas, sem que elas cheguem no nível de ter um transtorno mais grave, mais crônico e incapacitante, né?
Assim, para a gente entender esses dados da pesquisa quantitativa, eu acho que a melhor maneira mesmo é ouvir os atores, né? Então, realmente ouvir as pessoas que estão sofrendo. Então, a minha experiência em Sapopemba, com essa rede de solidariedade aí que a gente criou, muitas vezes eu fico admirada, porque pessoas em condições muito precárias e têm força para lutar, né, não estão tão impactadas. Às vezes a pessoa mais isolada, sozinha, no condomínio de luxo, está sofrendo mais do que ali, porque ali existe uma comunidade, realmente, os vizinhos se ajudando, quer dizer, tem uma força ali. Eu acho que a gente tem que trabalhar isso, né? A gente não pode pensar só em medicalizar todo esse sofrimento. Então, esse é o meu ponto de vista. Muito bem, nós vamos dar a sequência com mais 3 perguntas, e com isso nós encerraremos a sessão de hoje. É um bloco de perguntas, 2 delas dirigidas ao professor Guilherme, e uma última pergunta que vai ser estendida a todos os palestrantes. Então, para o Guilherme, eu começo com uma pergunta que foi feita pelo Tadeu, e ele diz o seguinte: se o número de suicídios está aumentando, e se ele vê conexão entre isso e o consumo de redes sociais. E na sequência, uma pergunta da Paula Martins de Souza, da USP, em que ela comenta o seguinte: se a pesquisa contemplou a faixa de renda dos pais desses adolescentes na sua própria infância ou adolescência, que poderia ser divergente da faixa de renda na vida adulta. Com isso, ela queria saber se os problemas de saúde de pais, eventualmente gerados em uma faixa de renda menor, poderiam terminar influenciando filhos, a despeito de filhos desfrutarem, numa época posterior, de uma faixa de renda melhor. Por fim, a última pergunta, que é dirigida a todos os palestrantes, é de autoria de José Munhoz Fernandes, em que ele comenta o seguinte: que os dados das 3 pesquisas indicam que problemas de saúde mental, no cenário de pandemia, são mais críticos em população de faixa renda. E ele termina assim: podemos concluir ou afirmar que problemas têm uma correlação com o código de endereçamento postal, que, evidentemente, nós sabemos todos que isso tem muito a ver com a faixa de renda de agrupamentos populacionais. Então, eu vou pedir ao professor Guilherme que responda as 2 primeiras, e vou pedir, então, que ele e os demais palestrantes, as demais palestrantes, concluam com essa última pergunta que eu fiz relacionada à correlação geográfica, econômica de problemas mentais. Queria agradecer as perguntas e dizer que são difíceis, não são perguntas fáceis, mas eu vou me esforçar para que, pelo menos, eu responda rapidamente e de uma forma que seja satisfatória. Realmente, alguns países, e no Brasil, inclusive, o que nós temos observado nos últimos anos são aumento de taxas de suicídio. Em paralelo, acontece o fenômeno das redes sociais, e, obviamente, existe uma associação temporal entre esses 2 fenômenos. Muitas pessoas fazem interpretações em termos de causalidade, então as redes sociais levariam ao suicídio. Eu não acho que nós temos dados que realmente demonstrem isso. Clinicamente, eu vejo que isso possa acontecer, mas pensando na população de uma forma geral, nós temos vários outros fatores ocorrendo ao longo do tempo. Então, em paralelo ao aumento, por exemplo, de consumo de redes sociais, nós temos um menor monitoramento dos pais, nós temos relações familiares mais distanciadas.
enfim, uma série de questões. Nós temos exposição a bullying, cyberbullying, claro, existe o bullying presencial também, mas enfim, o que eu quero dizer é que há uma série de outros fatores que ocorrem junto e que acho que é prematuro, embora muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas inferindo causalidade aí, mas acho que certamente nós não temos dados para isso. De novo, clinicamente eu vejo situações em que isso possa de fato acontecer. A segunda pergunta é uma pergunta extremamente interessante e difícil. Nós temos alguns estudos que avaliam as mudanças de renda dos pais e como isso afeta a psicopatologia dos filhos. Tem um estudo muito interessante na Carolina do Norte, do grupo da professora Jane Costello, que avaliou a introdução de um cassino numa reserva indígena, e com isso todos os índios passaram a receber um dinheiro. E aí nós vemos aqueles que continuaram pobres, aqueles que migraram de classes sociais, e aí observamos a psicopatologia dos filhos. E há, sim, alguns tipos de psicopatologia, principalmente em termos de conduta, de infração de regras, de agressividade, que diminuem com uma menor renda, com uma maior renda, com o aumento da renda. Agora, outros problemas, nesse estudo, por exemplo, a sua frequência não se altera, então, que seria aí provavelmente independente dessa mudança, e eventualmente aí nós temos fatores epigenéticos ou inclusive questões de personalidade que se traduzem no estilo de ser pai ou ser mãe, que eventualmente pode levar a transtornos mentais lá na frente. Eu fiquei tão concentrado nessas duas perguntas que me esqueci da terceira. Mas eu passo para vocês. É uma pergunta que é extensiva a todos, e ela busca confirmar que existe uma correlação entre geografia e... Sem dúvida. Entre pobreza, existe uma associação clara entre pobreza e transtornos mentais, é uma associação claríssima, e me surpreende que, às vezes, e ainda em plateias de maior nível, as pessoas acham que transtornos mentais é algo que só acontece entre ricos, que pobres não têm tempo. Já ouvi várias vezes isso, que pobres não têm tempo para ter transtornos mentais, e isso é um absurdo enorme. Os transtornos mentais, a pobreza vem com a violência, vem com falta de educação, vem com falta de acesso, estímulos, quer dizer, uma série de fatores que levam ao aumento de transtornos mentais. E, naturalmente, por extensão, existe uma correlação entre problemas mentais e geografia, e código de endereçamento postal, como colocou o José Munhoz Fernandes. Eu gostaria de ouvir, nesse sentido, as ponderações da professora Marilisa e da professora Laura, por favor. Essa questão da associação da saúde mental com a pobreza é mais um dos elementos, porque todas as questões de saúde estão relacionadas com a pobreza, né? Houve um tempo também que as doenças crônicas se imaginava que infarto era coisa de rico também, né? E hoje, não só as doenças infecciosas, mas as doenças crônicas não transmissíveis, também o risco maior e a gravidade maior das doenças é na população mais pobre. Então, não é à toa que os estudos epidemiológicos, os meus colegas aqui fazem estudos epidemiológicos também na área de saúde mental, e fora da área de saúde mental, os estudos utilizam muito o CEP mesmo, utilizam muito o georreferenciamento, a informação do espaço onde a pessoa mora para avaliar essa associação com as condições de saúde. E certamente já tem muitos artigos sendo feitos que vão mostrar as áreas da cidade mais atingidas pela gravidade da pandemia e pela mortalidade da pandemia. E dados já mostrando a população negra sendo mais afetada pela mortalidade. E a população negra também tem o CEP, ela também tem uma distribuição no espaço. Passo a palavra para a Laura. Bom, eu acho assim, que as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade
né, geralmente elas são migrantes ou elas são negras, mas elas já têm, vamos dizer assim, uma arqueologia aí do sofrimento, o próprio desenvolvimento da subjetividade nessa situação de estar na escala social, numa escala social inferior. Então, é o próprio, a própria construção do próprio self já vem impactada, né? E a vivência, né? Esses outros fatores de vida, essa perpetuação da pobreza na família, tudo isso são coisas que permanecem no indivíduo. É muito difícil sair, às vezes, de uma situação de vida que vem por gerações. Porém, nos dados do Megacity, eu me lembro muito bem de um colega, quando a gente não olhou essas questões contextuais, me dizendo assim, gostei do seu estudo porque ele mostra que a saúde mental é democrática, atinge tudo, a doença mental é democrática, atinge todo mundo, porque realmente nós não achamos, aqui na região metropolitana de São Paulo, diferença em termos de renda e de educação. Então, provavelmente não está tão ligada ao CEP assim. Eu acho que a gente está falando mais de doença mental hoje, porque a vida das pessoas está piorando, né? Mas não é só a vida do pobre piora muito, mas a nossa também piora, né? Nós estamos isolados. Quer dizer, se a gente vive numa cidade ou num país com tanta desigualdade, assim, que os dados do Guilherme mostrou bem, né? Como é que essas crianças estão se desenvolvendo, isso realmente acaba impactando todo mundo, porque existe um aumento da violência, não só a violência criminal, mas a própria violência de Estado, né? Nessas regiões periféricas, por exemplo, que impactam essas pessoas mais pobres que vieram já de famílias, de situações de precariedade, né? Então, acho que a gente tem que pensar isso tudo. Eu acho que não são só os sistemas de saúde que vão resolver essas questões que são muito complexas, né? E aí, até respondendo um pouco, voltando para a pergunta da Paula, né? Eu acho que a gente tem mesmo que se aliar com as outras ciências, as ciências humanas, as ciências sociais, para a gente entender qual é esse fenômeno que nós estamos observando. Né? Muito bem. Agradecemos aos palestrantes. Eu vou passar agora a palavra ao Vinícius, diretor-presidente do ILP, para que ele faça o seu encerramento e, ao final, eu vou concluir o evento. A gente agradece a todos e todas que acompanharam esse evento, mais um evento do ciclo ILP-FAPESP, em especial os nossos conferencistas e palestrantes, a professora doutora Laura Helena Guerra de Andrade, da Faculdade de Medicina da USP, professora doutora Marilisa Barros, Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, professor doutor Guilherme Polanzik, da Faculdade de Medicina da USP. Para nós foi muito importante que vocês tiveram conosco, divulgando dados, divulgando pesquisas. A gente tem certeza que, de alguma forma, isso contribui para uma melhor produção legislativa, uma melhor produção de políticas públicas. Quero deixar sempre externado que a Assembleia Legislativa está aberta às instituições e a vocês, às suas pesquisas, e a gente espera também que outras parcerias possam ser feitas no futuro. Te agradece mais uma vez também a FAPESP por esse ciclo, e nos vemos com certeza numa próxima oportunidade, que obviamente não vai tardar. Fiquem de olho na nossa programação, na programação das duas instituições. Muito bem, fazendo eco às palavras do Vinícius, nós gostaríamos de agradecer aos professores palestrantes, a professora Laura Helena Guerra de Andrade, a professora Marilisa Barros, ao professor Guilherme Polanski,
e dizer da nossa satisfação de poder realizar esse evento, mais este evento do ciclo ILP, em conjunto com o Instituto Legislativo Paulista. Este evento dedicado à depressão, saúde mental e pandemia. Agradecemos e convidamos para o próximo evento, que deverá ocorrer no dia 7 de dezembro, a Indústria 4.0, a nova revolução industrial e seus avanços. Uma boa tarde a todos, muito obrigado.